Você já me ouviu dizer algumas vezes que com o passar do tempo a gente pode ouvir menos, enxergar menos, a nossa mobilidade muda, não é? Com o passar do tempo, com a longevidade, nós vamos tendo algumas perdas. Então, quando nós falamos de deficiências, nós precisamos sempre lembrar das deficiências adquiridas ao longo da vida. É por isso que você já me ouviu há muitos anos acompanhar o trabalho da Associação Fernanda Bianchini, que inclui pessoas cegas à sociedade. A gente passa a ver essas pessoas que veem com os olhos do coração. E aí eu recebo hoje no Interioriza 2 médicos fundamentais para levarmos a saúde dos olhos para mais pessoas. Está aqui conosco no Interioriza o doutor Fernando Drude. Fernando, bem-vindo. Obrigado pelo convite. E a doutora Priscila Almeida. Muito obrigada. Gente, ela nem parece doutora, né? É uma modelo, na verdade, né? Modelo e doutora, oftalmologista, inclusive, né? Doutora Priscila. Estou bem feliz de estar com vocês aqui. Quando a doutora Carla Sarni me comentou sobre o trabalho de vocês, eu fiquei bem curiosa em entender que tipo de democratização é essa. Antes deles falarem, eu já quero dizer que a medicina os uniu, a oftalmologia era a mesma paixão de vocês e depois outras coisas foram acontecendo. Me conta, Pri. Exatamente. Então, Isa, eu sou de Goiás, né, de uma cidade chamada Anápolis, e eu vim para São Paulo para fazer oftalmologia, que era meu sonho me tornar oftalmologista. Eu era fissurada assim pela oftalmologia, pela microcirurgia, pela possibilidade de devolver visão para as pessoas. E foi aí que eu conheci o Fernando na residência. Nós acabamos nos casando e a gente tinha o mesmo propósito, que era levar acesso para a população menos favorecida, que não tinha tanto acesso à oftalmologia, uma especialidade muito específica, né, com poucos oftalmologistas ainda, e concentração de oftalmologistas em poucas áreas também do Brasil. Muitas cidades não têm um oftalmologista sequer. E a gente via a dificuldade das pessoas em ter esse acesso. Às vezes, pessoas cegas durante 2, 3, 10 anos, por conta de não ter um acesso a fazer uma cirurgia de catarata, por exemplo. E a gente fazia trabalhos sociais na época já, quando já nos conhecemos. Então, a gente trabalhava no SUS, víamos a dificuldade das pessoas. E foi aí, então, que a gente começou com esse propósito, né, de levar acesso para as pessoas através do nosso trabalho social. E depois veio a empresa também, que a gente resolveu fundar para levar mais acesso ainda para as pessoas. Que empresa é essa, Fernanda? Então, essa empresa se chama Olhar Certo. É uma empresa que surge em 2018. Ela começa no extremo da Zona Leste de São Paulo, uma região muito carente, uma região onde a gente viu que não tinha oftalmologista. Contempla uma população muito grande, então uma população que estava desassistida na saúde ocular. E aí a gente inicia em 2018, começa uma expansão dessa empresa e a segunda unidade a gente monta em 2020. A gente vê que os pacientes têm uma necessidade de um atendimento de qualidade. O SUS ele tem a sua resolutividade, mas ele não consegue contemplar toda a população. Então a saúde suplementar é necessária. E a gente levando acesso a essa população, a gente consegue transpor barreiras. A partir de 2020, a gente inicia uma expansão maior da empresa. Hoje nós somos 20 unidades em São Paulo. E com essas unidades surgindo, a gente sentiu que era necessário a gente integrar um centro cirúrgico de qualidade. Porque oftalmologia, a gente sempre comenta que é um hospital à parte. Então, as clínicas têm seu centro diagnóstico, as clínicas fazem tratamentos complexos e a gente precisava de uma estrutura hospitalar. E há 2 anos atrás, a gente iniciou a construção do nosso hospital oftalmológico, que fica numa região central de São Paulo e hoje tem toda a tecnologia que a gente pode encontrar nos melhores hospitais de São Paulo. Então, nós temos os melhores microscópios, os melhores aparelhos. Então, a gente traz uma medicina nível A e transforma essa medicina para que todos tenham esse acesso. Pronto, para quem está chegando agora, eu estou aqui com o doutor Fernando e a doutora Priscila, que devolvem a visão para aqueles que perderam por alguma razão. E eu queria que vocês explicassem aqui para a nossa audiência que a gente pode perder a visão não só por questões genéticas, mas também com o passar do tempo. E tem algum comportamento que vocês percebem que é muito ruim, né, para a debilidade dos olhos? Sim,
Naturalmente, o próprio envelhecimento, Isa, faz a gente diminuir a Sim. visão. A Organização Mundial de Saúde fala que 100% das pessoas vão ter catarata se envelhecer, só não vai ter se morrer jovem. Então, aos 80 anos, 100% da população tem catarata em algum nível. A partir dos 60 anos, metade da população tem catarata. Então, naturalmente, você já vai perdendo a visão pelo próprio envelhecimento, que é a catarata senil, que a gente chama. Catarata é aquele esbranquiçado que vai dando nos olhos? A gente tem uma estrutura dentro do olho, que a gente chama de cristalino, que é uma lente natural dentro do olho. Tá. E esse cristalino vai perdendo naturalmente a transparência ao longo da vida. Então, ele vai ficando endurecido e vai perdendo a transparência. E aí, isso que faz com que, por exemplo, depois dos 40 anos, a gente vai ficando com o braço curto, né? A visão vai ficando difícil, vai tendo que afastar. Então, começam as modificações do cristalino a partir dos 40 anos. E a partir dos 60 anos, a população começa a ter catarata. Então, situações onde você tem um estilo de vida mais saudável, por exemplo, evitar diabetes, por exemplo, é uma doença que acelera o aparecimento de catarata, que pode dar problemas na retina, né? Isso, o controle dessas doenças metabólicas, né? Ter uma vida saudável, alimentação, não se expor muito ao sol, são fatores que podem diminuir esse risco de uma perda visual acelerada, né? Ou precoce. Mas existe, sim, a possibilidade da pessoa ir perdendo a visão mesmo naturalmente pelo próprio envelhecimento. Ai, mamãe. Fernanda, eu quero te fazer uma pergunta, mas antes, deixa eu contar aqui uma história rápida. Eu me lembro quando eu era repórter, na época eu trabalhava na Band, eu fui fazer a minha primeira reportagem na Fundação Dorina Noil, que tem aqui em São Paulo, que é para reabilitação visual. Eu me lembro de encontrar uma moça bem jovem, assim, bem bonita, assim como você, e eu perguntei para ela, me conta como é que foi, né, o seu processo de cegueira. Ela falou, fiquei cega de um dia para o outro. Falei, como assim? Na época eu não tinha informação nenhuma do assunto. Ela falou, eu tinha diabetes. Eu não acreditava que eu poderia ficar cega de um dia para o outro. Gente do céu. Aí é aquilo, né? Quando você recebe uma informação, o que você vai fazer com isso? Então, a diabetes, como você falou, sim, você pode perder a visão de um dia para o outro, doutor. Que história vocês viveram que comoveu bastante vocês para que essa jornada realmente fosse estruturada da maneira como vocês estão fazendo? A gente tem muitas histórias, assim, algumas bem recentes, assim, você estava falando de diabetes. No final do ano passado, eu cheguei, estava atendendo no consultório e chegou um paciente de seus 28, 29 anos, completamente cego. E aí ele tinha ido em vários serviços e vários hospitais, porque ele desenvolveu uma catarata aguda pelo diabetes. Isso pode acontecer. O paciente pode desenvolver uma catarata de forma abrupta. Ele fala que dormiu e acordou cego. E aí foi um quadro desesperador, um paciente super jovem. E ele procurou todos os serviços de São Paulo. A gente estava no dia 23 de dezembro, mais ou menos. E só falavam que iam operar ele lá para meio de janeiro, assim. E ele não aceitava, porque como eu vou ficar 20 dias sem enxergar? E aí ele foi na nossa clínica, ele realmente tinha catarata, a gente diagnosticou. E eu falei, não, eu te opero, vamos operar você. 26 de dezembro a gente operou. Quando ele saiu do consultório, quando ele saiu do centro cirúrgico, ele que vinha tateando, ele já foi no banheiro sozinho, já voltou à vida. E ele falou, doutor, eu não tinha capacidade de ficar nem mais um dia cego. Tão terrível que isso é. Ele falou, só quem passa por uma situação dessa pode saber o que é. Ele falou, hoje eu voltei a enxergar e ele, graças a Deus, tinha uma retina saudável. Ele não tinha outros comprometimentos da diabetes, mas ele falou, só tem noção de quem é cego, quem fica cego. Ele falou, o quadro é terrível, é desolador. Então, a gente tem várias histórias dessas, são praticamente diárias, assim, no nosso consultório. E o casal, doutora? Então, a gente decidiu montar o Olhar Certo, que a gente fala que é muito marcante, né, na nossa vida. A gente, no Mira, todos os dias, a gente chora quando vai lá. O que é o Mira? Conta pra Mira nós. é o nosso hospital, chama Mira, Hospital Oftalmológico. E lá é isso, todos os dias entra uma pessoa tateando, sem enxergar e sai, e aí a equipe toda se emociona. Mas teve um caso que foi, assim, um divisor de águas para a gente decidir montar o Olhar Certo.
foi quando o Fernando foi para a Amazônia e ele operou um casal lá de ribeirinhos, que eles ficavam deitados numa rede na beira do rio e eles não conseguiam fazer atividades básicas do cotidiano. Eles ficaram cegos. Ficaram cegos por catarata, que é uma cegueira reversível, né? Que você faz em 5 minutos uma cirurgia, 10 minutos, e você consegue devolver a visão para esse paciente, né? Isso que é mais terrível, né? A pessoa perder 10 anos de vida. E aí, quando ele operou, o casal, eles se viam, né? E aí eles falavam, nossa, minha velhinha envelheceu, tá com rugas. 10 anos sem ver o rosto um do outro, né? E aí eles choravam muito, a equipe toda se emocionou muito. E aí a gente via, né, que aquilo não era uma coisa que acontecia só lá na Amazônia, né? É uma realidade do Brasil. Claro que lá tem mais dificuldade, que as pessoas têm os rios, né, que tem que andar, às vezes, de barco muito tempo. Os próprios cirurgiões que vão, eles andam, às vezes, 2, 3 dias para chegar até essa população. Tem a ajuda da Marinha nesse projeto também, para levar os equipamentos oftalmológicos. Então, é um local de muito pouco acesso. Mas é uma realidade do Brasil todo, de pessoas que não têm acesso. Então, foi aí que a gente enxergou. E histórias a gente tem várias. De uma moça que a gente operou esses dias, que tinha... ela não conseguia arrumar emprego porque ela tinha estrabismo. O estrabismo dela era muito, que é o olhinho torto, né? Ela era uma pessoa qualificada, formada. Ela falava, doutora, eu mando meus currículos, as pessoas não me pegam para trabalhar, e eu acho que é por conta do estrabismo. E quando ela se viu, ela operou e se viu bonita, né? Ela ainda estava com o olhinho meio vermelho, ainda se recuperando. Em 2 semanas, ela conseguiu um emprego. E ela chorava e me abraçava e falava, você devolveu para a gente, para mim, essa possibilidade de viver uma vida nova, de me relacionar. Então, isso é um propósito muito bacana que a gente vive todos os dias. Sim. Já que você falou de perda, no mês de setembro, a gente fala sobre a prevenção do suicídio. E é importante a gente aprender que nós não precisamos perder nada para valorizar o que temos. Nós estamos aqui enxergando, ouvindo, você que está acompanhando esse episódio, está nos ouvindo ou assistindo. Isso já é um motivo para agradecer. Eu ouvi uma história que me comoveu muito, em que o coronel do Corpo de Bombeiros, Diógenes Munhoz, me contou que uma pessoa que tentou o suicídio, ao tentar o suicídio, ela ficou cega. E depois disso, esse tentante, ele disse, eu precisei ficar cego para poder me enxergar. Mas você não precisa passar por isso. É só nós voltarmos um pouquinho para o que nós temos, o que nos possibilita ter acesso às informações e aos serviços, então, que, como vocês estão fazendo, democratizando este acesso para as pessoas. Para a gente encerrar, então, eu gostaria de entender com vocês quem está nos acompanhando, onde encontra vocês e o que pode ter de diferente com vocês do que nos outros lugares. Então, nós estamos em São Paulo, na Grande São Paulo e na capital. Nós temos 20 unidades, tem Belo Horizonte também. Nós temos unidade no interior, Campinas, São José dos Campos, com uma expansão aí, se Deus quiser, para o Brasil todo, que nós estamos iniciando para todas as capitais. E eu acho que o diferencial da Olhar Certo é um atendimento humanizado, sabe? A gente não olha as pessoas como mais um paciente. A gente enxerga as pessoas como seres humanos. Eu sempre falo para a minha equipe uma coisa, eu falo assim, trate o paciente como se fosse a sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, né? Eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, que é a famosa empatia, né? A gente passa a dar para o outro aquilo que a gente gostaria de receber. Então, a gente tem esse atendimento humanizado, um preço justo, possibilidade de parcelamento para o nosso paciente. Enfim, a gente facilita para que o paciente consiga fazer o seu tratamento, o seu acompanhamento conosco e de forma muito humanizada. A gente acolhe mesmo as pessoas que a gente atende. Adorei. Doutor, como eu falo bastante sobre longevidade, para quem quer ter longevidade com as características, né, mais saudáveis, quais são suas recomendações? Eu acho que o mais importante é entender que grande parte das cegueiras, elas são potencialmente evitáveis. Eu acho que uma boa consulta oftalmológica de maneira rotineira, com um bom oftalmologista, né, com um bom acesso a equipamentos,
Isso faz com que a gente consiga evitar a cegueira na maioria dos casos. Claro que não em todos, existem casos que são irreversíveis, existem casos que são muito graves, embora o paciente procure atendimento e se trate. Muitas vezes ele não consegue evitar a cegueira, mas a grande maioria dos pacientes a gente consegue tratar antes de chegar nesse nível. E aí, então, procurar atendimento, cuidar da saúde dos olhos, entender que os olhos são talvez o sentido mais importante que a gente tem. Estou muito feliz em ter recebido vocês aqui, porque essas informações elas chegam em lugares que a gente nem pode imaginar, mas eu tenho certeza que quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Então, se você está nos acompanhando, compartilhe com quem você quer bem, compartilhe com quem você sabe que está afim de ter uma vida longeva e saudável. Não é? Porque você já sabe que com o passar do tempo, as nossas condições vão mudando. Então, que você cuide da sua saúde. @Olhar Certo no Instagram. Isso, @Olhar Certo. Pronto. Obrigada, doutores. Obrigado. Nós que agradecemos. Agradeço. Obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Interioriza.